Começo pelo relatório da área de reabilitação urbana do Centro Histórico do Porto. Este relatório diz respeito, no fundo, à análise, a um ponto de situação sobre a área de reabilitação urbana do Centro Histórico e diz respeito, em particular, ao período entre 2014 e 2021. No que diz respeito à propriedade do edificado nesta zona, 81% dele é privado, 81% das parcelas, 13% das parcelas pertencem ao município, 2% a fundações e associações e 3% ao Estado, à Igreja ou a ordens religiosas. Neste território nós temos então 1.762 parcelas e neste período temporal, entre 14 e 21, foram emitidos 732 alvarás de obra, o que é, portanto, muito significativo, e 402 alvarás de utilização, contando o Centro Histórico de Porto, com 786 edifícios que foram reabilitados desde o início da ORU, desde 2012. Durante estes últimos 6 anos foram realizadas, como ali está, 512 intervenções arqueológicas, muito na esteira das operações urbanísticas que, entretanto, se foram desenvolvendo, o que proporcionou um incremento significativo do conhecimento da história, no fundo, deste território da cidade do Porto. No que diz respeito ao investimento que se tem realizado, o que se verificou nos últimos 11 anos é que tivemos 26 milhões de euros de investimento público no edificado, 9 milhões de investimento público no espaço público, 1,2 milhões de euros nos últimos 7 anos por parte das Águas e Energias do Porto e a este investimento público correspondeu um investimento privado de 202 milhões de euros, o que quer dizer que o investimento público induziu um investimento privado 5,5 vezes superior ao público. O fator de multiplicação é 5,5 vezes. No que diz respeito à política pública de habitação no Centro Histórico do Porto, neste território de 51 hectares, existem 377 habitações de renda apoiada, geridas pela Nome Social, portanto, 78 habitações da Porto Vivo utilizadas para realojamentos no âmbito das unidades de intervenção e para a habitação acessível, e recentemente estão então 73 fogos arrendados no âmbito do Porto Consentido a custos acessíveis. O que se pode recomendar, ou as conclusões a que se podem chegar relativamente ao futuro desta peça de planeamento, desta área de habitação urbana, são, no fundo, cinco grandes objetivos. Concluir a unidade de intervenção de Santa Clara, continuar a identificar os prédios em mau estado de conservação em ruína e encontrar soluções para a reversão da sua situação. Programar e executar um plano de intervenção e de conservação no edificado municipal. Isto é importante. Nós temos passado de uma dinâmica de reabilitação para uma dinâmica de manutenção, para que não seja preciso, daqui a 100 anos, ter o mesmo ímpeto renovador que tivemos que ter nestes últimos 10 anos. Promover o equilíbrio na diversificação das funções do território, dando prioridade naturalmente à habitação para diferentes classes sociais e faixas etárias, e tratar do espaço público, em particular no que diz respeito à sua acessibilidade e à promoção de modos suaves, muito em particular a sua pedonalização. Pus estas duas fotografias aqui neste último slide, porque acho que são uma boa metáfora das várias vidas que o Centro Histórico tem passado. No âmbito dessa classificação da Unesco, a entidade gestora, que no caso é a Câmara Municipal e, em particular, a Sociedade de Habitação Urbana, está obrigada ou deve fazer periodicamente uma revisão ao seu plano de gestão e sustentabilidade. Este é o segundo plano, o primeiro tem 10 anos. Fez-se então um diagnóstico, propõe-se um diagnóstico relativamente ao património material e imaterial, relativamente à população, às comunidades e à estrutura social deste território, relativamente às matérias da cultura, do turismo, das atividades económicas, da mobilidade e sustentabilidade e, finalmente, das questões ambientais que impendem sobre o território do Centro Histórico. Desenhando-se, portanto, ou propondo-se uma visão para o futuro deste bem, e a visão é esta: um centro histórico respeitador de valores e atributos excepcionais do património e da paisagem, atrativo para residentes, investidores e visitantes, ambientalmente sustentável, integrando comunidades diversificadas, ativas e intergeracionais e com um forte reconhecimento nacional e internacional. Folheando, no entanto, na área da mobilidade, reparei que não há uma referência, pelo menos naquele ponto, relativamente ao túnel
da alfândega e a sua possibilidade de utilização. O processo não está parado. Nós temos vindo a fazer, estamos em obra. Portanto, verificou-se que era necessário obras de estabilização do tabuleiro onde corre esse canal. Qualquer que seja a solução, esta era uma obra prévia que está a decorrer. Portanto, está em obra. Perguntar sobre a unidade de intervenção de Santa Clara, se nos pode dar mais informação sobre o seu decurso, já que nos documentos não me pareceu que estava... Ela está em curso, portanto, eu neste momento não tenho documentos finais para apresentar, nem finais, nem preliminares. Já há algumas conclusões ali tiradas. A primeira é provavelmente o único território do centro histórico do Porto onde ainda há a possibilidade de fazer uma área verde pública. Naturalmente que do lado esquerdo, ou portanto a oriente da Avenida da Ponte e do Tabuleiro da Ponte, há ali também um conjunto de terrenos por reabilitar, por urbanizar, se quisermos, por consolidar. Essa digamos que é a única zona onde poderá existir construção nova. Essa construção está sempre balizada por parceiros da DGPC. E depois, enfim, estamos a falar de um território de reabilitação, onde existe também uma dificuldade de ligação entre a cota baixa, a cota no fundo do túnel da Ribeira, e a cota alta no recolhimento do ferro, para onde se está a equacionar a instalação de um meio mecânico de transposição dessa cota, de tal forma que se possa incrementar a permeabilidade desse território. Mas, portanto, eu diria que neste momento as linhas de força do que está a ser elaborado andam muito à volta desta estratégia. Agradecemos a apresentação dos relatórios e a forma como foram aqui detalhados, e apenas referir 2 pontos, enfim, que ficam mais a título de reflexão do que propriamente de comentário aos pontos que acompanharemos naturalmente. Um primeiro diz respeito às dinâmicas de gestão da mobilidade, das quais, no contexto em que vivemos com a expansão da Metro do Porto, não deixam de ser layers importantes no cruzamento das dinâmicas de mobilidade, que também aqui foram salientadas, e o impacto que terá inevitavelmente ao longo dos próximos anos. E um segundo, que diz respeito a um dos eixos estratégicos, aliás, que nos foi apresentado, que tem a ver com a questão das pessoas. Nós muitas vezes falamos do património da humanidade, vincando o edificado e bem, mas de facto as pessoas são parte desse património imaterial, e temos visto como positivo o processo e a dinâmica de recuperação e de reabilitação a que temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos, sendo certo que sabemos também, e não podemos ignorar, que esse processo de reabilitação, em especial nas freguesias do centro histórico, tem vindo a provocar uma grande pressão sobre os preços, um grande aquecimento sobre os preços e de dificuldade de compatibilizar as vivências no território e, sobretudo, quem já lá vivia com essa reabilitação. Aliás, os 70 e tal, salvo erro, 73 focos do Porto com sentido que aqui estão destacados naquele eixo em concreto, não deixa de ser significativo desse esforço, que registramos como positivo, mas também dessa necessidade dessa recomposição. No início do século, aquilo a que nós assistíamos, e que já vinha de alguma maneira de políticas anteriores, era de um êxodo da população. Um êxodo da população que só não foi, nessa altura, mais acentuado porque as pessoas não tinham para onde ir. Eu relembro apenas que quando eu presidi a ACERU, e já foi há muitos anos atrás, nessa altura, em reuniões havidas com a população relativamente àquilo que era o plano de reabilitação na Sé, no Morro da Sé, nós fizemos diversos encontros com a população. Até porque muita da reabilitação que tinha a ser feita implicava que as pessoas saíssem de lá a título temporário ou a título definitivo. E a nossa vontade, naturalmente, era induzir as pessoas a dizer assim: vocês saem durante algum tempo, vai-se fazer obras e depois voltam. O que era paradoxal nesse tempo é que a esmagadora maioria das pessoas sentiam-se condenadas ainda a ali estar e queriam de lá sair. Portanto, julgo que hoje, pelo menos, conseguimos... Há uma coisa que foi conseguida pela cidade, não foi por nós, por mim, foi pela cidade. Hoje é o contrário. Hoje há um conjunto de pessoas que querem voltar para lá, e isso é bom. E isso, aliás, tem sido patente na política que tem sido adotada pela Domus Social, em que, na renda apoiada disponível, tem sido dada prioridade às pessoas que eram originárias do centro histórico, como sabe. Esse, aliás, sabe porque o Partido Socialista teve responsabilidade nessa matéria. Portanto, isso é um bom sinal.
e é também a resposta possível. E depois aquilo que temos hoje é uma procura do centro histórico. Porquê? Porque hoje é muito apetecível. É possível para quem já lá viveu, o que é razoável, é para quem nunca lá viveu, que gostaria de lá viver, é para turistas, é para visitantes, é para toda a gente. Ou seja, de alguma maneira a situação alterou-se profundamente. Queria também dar nota de um aspecto que era importante e que me parece muito importante. Sempre se concebeu como razoável que nos centros históricos desta natureza houvesse isenções fiscais. E porquê? Porque, de facto, o proprietário do edificado tem, relativamente a uma propriedade num centro histórico, um ónus acrescido. Porquê? Porque, estando classificado, ele faz parte da classificação. Ou seja, no fundo, é como ter uma peça entregue a um museu. E, portanto, parece-me bem e razoável que continue a haver, relativamente a essas pessoas, a esses proprietários, benefícios fiscais. Já me custa a compreender que, no grau de maturidade em que está este centro histórico, haja benefícios fiscais e isenções para quem não reabilita o seu edificado. Esta matéria é uma matéria que tem sido abordada, nomeadamente com outras cidades, com Guimarães, com Angra do Heroísmo, com Évora. Era bom que a Assembleia da República olhasse para esta matéria. Sei que este assunto foi votado não há muito tempo e foi mantido o princípio da isenção total. Eu acho que aqui se deveria avaliar graus de maturidade do centro histórico. Eu não posso avaliar os outros. No nosso caso, parece-me que já não se justifica que alguém possa ter ali uma casa em ruínas e, como não paga pelo parqueamento da casa, pode deixar de estar isto para sempre. Ou seja, estamos a chegar a um ponto em que se devia revisitar isso. Esta matéria é uma matéria da competência do Parlamento. Nós não podemos nessa matéria, não podemos decidir nada nessa matéria. E também nos parece grave a posição política sobre o relatório da ICOMOS, o nono relatório da ICOMOS. Sabemos o que nos distancia a posição da ICOMOS, mas o que é verdade é que ele fala de casos concretos de património em risco entre 2016 e 2019. Todos e todas conhecemos a intervenção nas Cardosas, o caso da Casa Forte, entre outros. Se a classificação fosse da competência do ICOMOS, nós já não teríamos essa classificação. Mas, repito, digo-lhe mais. É que se a classificação fosse do ICOMOS, nós não queríamos ter essa classificação. É só isto, porque, de facto, aquilo que o ICOMOS defende relativamente à cidade é uma visão absolutamente portofóbica relativamente àquilo que é feito. E mais, e é por escolha, porque, repare, eu vou chamar a atenção, a senhora vereadora fala na Casa Forte. Nós, por acaso, estamos mais ou menos à vontade por isto. Tudo aquilo que se faz no Centro Histórico do Porto, o ICOMOS não reconhece isto. É curioso que o ICOMOS não reconhece a competência da Direção-Geral do Património Cultural, porque são eles que em cada uma das operações dão o seu visto prévio. Nós, nesta matéria, a Câmara Municipal do Porto, lá atrás, quando concorreu a Património Mundial da Humanidade, sabia que estava, de alguma maneira, a entregar uma competência sua de licenciamento à DGPC. Sabia, e fez bem. O ICOMOS esquece isto permanentemente. Agora, é curioso que o ICOMOS fala, por exemplo, na Casa Forte, mas eu nunca vi, por exemplo, falarem num hotel que está ali encostado a São Bento, na Rua do Loureiro, com a Avenida da Ponte. Sabe porquê? Quero que eu lhe diga? Porque o ICOMOS tem uma política de gosto que nós não temos. Relativamente a essa matéria, nunca. Que foi aquilo que provavelmente causou maior perturbação à população. Não é o meu gosto. Não estou a falar do meu gosto. A população, durante os últimos 2 anos ou 3 anos, o edifício que lhe causou mais perplexidade foi aquele. Sem dúvida nenhuma. Não me parece, exatamente, que seja uma reabilitação, porque aquilo foi uma construção do zero. Lá não havia nada desde que foi rasgada a Avenida Ponte. Nunca vi o ICOMOS preocupado com isso. E depois o ICOMOS toma posições curiosas. Por exemplo, eu lembro-me, quando foi o Corpo da Guarda, que disseram que, relativamente à reabilitação do Corpo da Guarda, não foi garantida a integridade do seu interior. Sabe o que é que estava no seu interior, senhor? Eu fui lá ver. Sabe o que era? Sabe onde é que estava o telhado? Estava no chão. Não havia interior. Além de votarmos a favor estes 2 pontos, dizer também que há aqui, obviamente, questões que nos preocupam, como preocupam a todos, como já foi dito. Uma é a questão, obviamente, da mobilidade, e aqui eu acho que há um esforço
que a cidade e o setor público têm de fazer, de ter um portfólio de projetos em carteira que permitam que seja o dinheiro a correr atrás dos projetos e não os projetos atrás do dinheiro, para que não tomemos muitas vezes decisões precipitadas por instrumentos que surgem para responder a situações inesperadas, mas também olhar para questões como a questão imaterial, e quando digo imaterial tem muito a ver com a questão social. Olharmos também para os fenómenos de pobreza que os grandes centros urbanos têm e que se vão acentuar com esta crise, e que tipo de ferramentas e de respostas podemos também começar a perspectivar, obviamente que está um pouco fora deste plano, mas para que ajudem também a qualificar o espaço urbano do centro histórico. Aqui, essa aposta, obviamente, que do ponto de vista físico tem vindo a acontecer e temos assistido a ela. A cidade tem-se transformado do ponto de vista daquilo que é a sua imagem e decorrente também desta dinâmica económica de forma muito positiva, mas era preciso não tirarmos o pé daí e insistirmos numa resposta cada vez mais qualificada e orientada às cidades do futuro. Sobre a questão da mobilidade no centro histórico, há alguns aspectos que são verdadeiramente paradoxais. Não sei se já verificaram, que apesar das obras do metro que estão a influenciar o fluxo na Mousinho da Silveira, a verdade é que desde que o tabuleiro da ponte Luís I foi interrompido por causa das obras de manutenção, a fluidez do tráfego aumentou. Isto faz-nos e obriga-nos a pensar que as soluções de mobilidade, às vezes, não são as tradicionais. E essa é a verdade. Hoje, isto é factual, e já não é por causa da pandemia, porque o trânsito, a utilização do veículo individual aumentou e ainda não diminuiu desde o fim da pandemia. Ainda não sabemos se o fim da pandemia ou não, mas, enfim, desde que a situação se normalizou, a verdade é que se verifica hoje que o trânsito no centro histórico é mais novo. Isso obriga-nos a pensar, de facto, em soluções e a sermos, às vezes, um pouco mais audazes naquilo que tem a ver, por exemplo, com a pedonalização.